comentado aqui no canal a importância do arquiteto entender a estrutura de uma edificação, entender como ela se comporta, como os elementos estruturais se comportam. Assim ele consegue desenhar esses elementos estruturais. Como Oscar Niemeyer desenhava muito isso, né? Ele entendeu como que ele conseguia tirar proveito disso com um elemento construtivo, com um desenho arquitetônico muito específico dele, e aí ele produzia aquela arquitetura sinuosa, né? Muito bonita por sinal. Aí, olha essa residência que a gente vai dar uma olhada aqui. Temos o mesmo conceito, entenda isso. É lógico que a proporção aqui próximo da escala do Oscar é diferente, porém, olha como o arquiteto desenhou e domina cada elemento estrutural e ele foi desenhando isso. Basicamente, se você pegar essa residência aqui, ela é a estrutura dela, ele tirou partido dessa estrutura, ou o partido arquitetônico dele é desenhar a estrutura. Isso é muito interessante, é muito bacana isso, porque ele consegue conversar muito bem e dar um resultado já estético, assim dizendo, para os engenheiros que vão projetar de fato a estrutura, né? Ele desenhou essa estrutura, né? Essa parte sinuosa da estrutura, assim dizendo, a forma, o tamanho, e os engenheiros colocaram ali na matemática, assim dizendo, colocaram, assim dizendo, como que eu vou fazer para isso não cair ou parar de pé, né? Nesse sentido, bem simples falando. E olha que interessante como é perceptível o que o arquiteto fez. Como é perceptível do quanto ele tirou partido daquela edificação. Isso é muito legal, isso é uma das coisas mais importantes que o arquiteto precisa entender. Ele dominando isso, quando ele vai conversar com o engenheiro, com outro projetista, né, que vai envolver outros projetistas também, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, enfim, vários outros aí, ele vai conseguir dialogar com ele. É nítido que, por exemplo, nessa residência aqui, o arquiteto desenhou cada peça, desenhou a escada, desenhou, né, ó, o conjunto de vigas que está aqui, né, esse conjunto de vigas, olha que interessante, né, ele causou perspectiva com o desenho da estrutura, né, o ritmo aqui, ó, aqui tem um ritmo, aqui tem outro ritmo, né, a escada também forma um ritmo, etc. Isso a gente vê muito, né, na faculdade de arquitetura, é uma das principais coisas que se fala, olha só, a arquitetura precisa ter um ritmo, se ela poder, né, ter uma linha bem traçada, causando ritmo. A gente vê muito isso na faculdade de arquitetura. E olha como a gente aprende muito arquitetura na observação. E a arquitetura é observação. Enquanto a gente não está ali na prática da arquitetura projetando, e mesmo assim, olha, o que eu estou fazendo aqui é o meu dia a dia, né? Depois aí de 18 anos de formado, o escritório de arquitetura 18 anos, eu ainda continuo fazendo isso, né? Vendo arquitetura, vendo outros arquitetos, são referências, isso é muito bacana, isso cresce, né? A gente cresce como profissional, a arquitetura cresce, né, a nossa arquitetura cresce e os outros arquitetos não são diferentes, tá? Os grandes arquitetos também não são diferentes, eles buscam referências. Olha que bacana, olha que partido arquitetônico que ele tira, né? Ele adota esse partido arquitetônico das vigas aparentes. Isso é muito legal. Olha, tem uma renovação de um apartamento que é no Copan, eu não me lembro agora o escritório que fez, mas é muito bacana porque o Copan tem uma estrutura muito parecida com essa, né? Só que o Copan, como ele é uma curva, né, assim dizendo, você vai ver que a laje está assim, né, mais ou menos nessa curva aqui. É muito interessante você ver que esse sistema construtivo já é adotado e bem difundido, que é o que a gente chama de laje nervurada. E muitos arquitetos adotam isso. Isso é muito bacana, a gente ter esse conhecimento, porque olha o tamanho do pano de laje que ele colocou aqui, e a gente vê a quantidade que tem aqui, por exemplo, em balanço.
e como ele apoiou tudo isso. Isso é muito interessante, olha lá, vai deixando, olha, o balanço aqui, tá vendo? Balanço, e depois ele tem outra viga aqui. Tá vendo como ele traça as vigas, que acaba ficando muito interessante o desenho. E isso enriquece a arquitetura e também o trabalho do arquiteto, é lógico. E é muito interessante que você vê esse segmento, né? Você vê que os pilares estão bem segmentados e a gente vê muita referência de outras arquiteturas aqui. Tá vendo como ele busca outras referências para projetar a sua própria arquitetura? É isso, é exatamente isso que os arquitetos fazem. Olha que desenho bonito, né? Aquilo que a gente falou do ritmo, né? Ele tem um ritmo aqui em cima, ó, da arquitetura, depois na parte de baixo ele tem outro ritmo, criando a mesma proporção. Você vê que, né, o distanciamento aqui é 1 e aqui embaixo você observa que é praticamente o dobro. E aí também a espessura dessa viga, né, o diâmetro não, né, a área dessa viga também, né, essa área aqui dessa viga também é praticamente a metade dessa de cima. Olha como ele trabalha o mesmo tipo de estrutura de uma outra forma. Muito interessante. Se a gente pegasse essa arquitetura, por exemplo, e colocasse em madeira, a gente teria o mesmo segmento, teria o mesmo sentido. Basicamente, ou praticamente, assim dizendo, o desenho arquitetônico seria o mesmo. Olha que interessante. O desenho arquitetônico dessa estrutura seria o mesmo. Bem semelhante. Muito bacana. Olha, de novo o ritmo. Olha como a viga de cima, né, as vigas superiores, são exatamente a metade da viga inferior. E ele vai traçando essa arquitetura. É uma laje maciça, né? Onde ele funde tudo junto. Muito legal ver uma laje nervurada. Muito legal, olha como isso aqui é desenho de arquitetura na veia, tá vendo? Como ele, né, traça o pilaretezinho, né, esse trecho de viga aqui para fora, aí depois ele tem outra laje aqui, e depois a escada, né, começa-se a escada, de onde a escada precisa nascer, né, de uma viga aqui, de uma ancoragem. Olha que interessantíssimo, que desenho bonito de se ver. O arquiteto tomando partido ali da estrutura e fazendo com que a estrutura seja referência no projeto, referência no designer da arquitetura, beleza? Deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal lá no YouTube, plataforma Matriz, e no TikTok também.